Quieta meu coração. Eu estou lendo a Bíblia agora numa versão hebraica. Não é em hebraico, por favor. É numa versão hebraica. O Davi Sterne foi alcançado para Jesus quando tinha 37 anos. Judeu, Hashidim. Ele conheceu Cristo e a partir dos anos 70 ele começou a traduzir a Bíblia para o inglês e do hebraico dentro da versão que ele considera mais próxima. Traduzir é difícil, muito difícil. Eu digo que o maior castigo que Deus deu à humanidade foram as línguas. A vaca muge e ela muge igual em qualquer lugar do mundo. O gato mia e ele mia igual em qualquer lugar do mundo. O cachorro late e ele late igual, mas o homem fala e é diferente. Fui fazer o casamento de uma irmã nossa agora em fevereiro. Ela está morando na Noruega. E na Noruega, que é um paizinho que tem, não chega a 5 milhões de habitantes, eles têm 27 dialetos. Quando passa o morro, já é outro dialeto. Eles têm uma língua lá norueguesa que é comum, mas que é ensinada nas escolas, mas não fala. Ela disse assim: na casa do meu marido, às vezes chegam os primos, eles começam a falar nos dialetos, nem meu marido entende. É um castigo terrível esse negócio de língua. E traduzir, então. E Deus, acho que ele sabia muita coisa, e sabe, não? Ele colocou uma língua muito interessante, que é a língua hebraica. Que é uma língua que o nosso professor Maurício tem se dedicado bastante no ensino do hebraico. É uma língua muito infantil, parecido com aquilo que ele gostaria que nós fôssemos. Eu fui saudar hoje de manhã a Semauri, e eu disse: como vai, garotão? Meninão. Aí ele disse: obrigado pelo meninão. Eu disse: olha, se você não fizer como Jesus disse, você está perdido, né? Se não vos tornardes como crianças, vocês não podem entrar no reino de Deus. Ontem eu fui fazer um casamento de uma menina que é aqui da igreja, a Raquel, com o Demétrios. E foi um casamento bem interessante, porque ele é muito original. Eu gosto de gente original. Ele é bem diferente. E as pessoas diferentes incomodam os outros. E foi um casamento bem descontraído, bem agradável. E mais uma vez eu disse para eles assim: deixem de ser adultos. Sejam crianças. Adulto é muito chato. Conviver com adulto é horrível. Adulto está sempre pegando no pé. Sempre criticando, sempre murmurando. Eles são sempre certos. E o outro é errado. É insuportável conviver com adulto. E havia
uma pessoa lá que virou e disse assim: você salvou meu casamento hoje. Eu digo: Deus me livre. Se Jesus não salvar, meu filho, você está perdido. Fui eu, estou perdido, e você também. Ele disse: não, olha, eu estava sendo muito chato. Eu não sei como minha esposa consegue conviver comigo. Mas você me trouxe um rumo hoje aqui, que eu vou sair daqui. Eu já falei para ela há pouco, eu já falei, esse troço aí me pegou. Eu quero ser menos chato. Eu digo: você vai levar 7 anos para começar a melhorar. Mas vai. Se você entrar nesse caminho, você vai. E essa versão bíblica aqui, do capítulo 40 do livro de Isaías, que nós vamos pegar o texto lá embaixo, mas não adianta você abrir, que eu vou ler aqui um pedacinho. Ele diz assim: consolem, continuem consolando e consolando o meu povo, diz o Senhor, diz o Deus, o seu Deus. Digam ao coração de Jerusalém, proclamem a ela que já está completo o seu tempo de serviço. Sua culpa toda foi paga. Ela já recebeu da mão de Adonai o dobro por todos os seus pecados. Esse texto é tão lindo. Eu vou te contar que raramente eu tenho visto tradutores que conseguem ir bem juntinho do texto, como Davi. Eu tive que digo para vocês que eu tive que chorar quando eu vi a tradução de Romanos 6. Não havia ainda alguém que se aproximasse tanto do texto. Às vezes Deus tem que fazer as coisas assim com algumas pessoas para a gente. E aí Deus está falando com o profeta Isaías. O livro de Isaías é um livro muito parecido com a Bíblia toda. A Bíblia toda tem quantos capítulos? Hein? A Bíblia toda tem quantos livros, perdão? 66. O livro de Isaías tem quantos capítulos? 66. O Velho Testamento tem quantos capítulos? 39. O Novo Testamento tem quantos? O livro de Isaías está bem assim dividido. Até o capítulo 39, ele está falando da história de Israel com uma realidade muito histórica. A partir do capítulo 40, ele introduz o servo sofredor. A história do servo sofredor. Quem é este servo sofredor? Quem é este que Isaías está colocando aqui? Jesus. Ele começa no capítulo 40 anunciando Jesus como servo sofredor, aquele que viria para realizar uma obra para Israel. E ele começa dizendo isto: olha, diga para Jerusalém, diga para Jerusalém, que os pecados dela já foram pagos duplamente, que a culpa já está acabada. Ele começa falando da obra daquele que veio tirar o cabresto da cabeça. E então ele vai descrever o Criador do universo, que chama as estrelas pelo seu nome, uma a uma, e elas lhe obedecem. Mas quando ele chama o povo dele,
O povo é pior do que jumento e boi. Ele escreveu lá no capítulo 1. Ele disse: o boi conhece o seu dono, e o jumento o possuidor da sua manjedoura, mas o meu povo é rebelde e não quer me conhecer. Mas ele, depois de descrever tudo isso, ele fala de uma incansabilidade. E esta versão diz assim: você nunca ouviu? Você não sabe? O Deus eterno, o Adonai, todas as vezes que um judeu usa a palavra Adonai, quase todas as vezes, não todas as vezes, é para substituir a palavra Yahvé, que eles nem pronunciavam. É chamado de tetragrama sagrado. Tetra 4, porque ele é formado de 4 letras. Um judeu, quando escrevia o nome Yahvé com uma pena, aquela pena ia para o fogo. Era queimada. E na hora de pronunciar, eles substituíam a palavra, que é muito difícil de você dizer qual é a verdadeira pronúncia, não é, professor? Yahvé, Yehie, Jeová, muito difícil, ninguém sabe porque eles não pronunciavam. O nome, não tomarás o nome do teu Deus em vão, o nome aí eles sabem como é que eles, para não fazer, eles chamam assim, já. Para não pronunciar o nome, você vai encontrar muito assim, já. Para não dizer o nome Jeová, Javé, Jové. Tamanha santidade. Aí ele substitui a palavra Adonai, que também é Senhor. E ele diz aqui, ó. Voltando. Você não ouviu, você não sabe que o eterno Deus, Adonai, o Criador dos confins da terra, ele não se cansa, nem se esgota. Seu entendimento não pode ser sondado. Ele revigora os exaustos e dá força aos fracos. Os jovens podem se enfraquecer ou cansar. Até o mais capacitado pode tropeçar e cair. Mas os que esperam em Adonai renovarão as suas forças. Voarão alto, como que com asas de águia. Quando correm, não se exaurirão, e quando andarem, não se cansarão. O texto é muito lindo, e aí nós vamos tratar um pouquinho aqui rapidinho, o Deus incansável. Não sabes, vamos juntos ler? Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ontem à noite, nesse casamento, uma pessoa que se diz ateia pessoa, chegou para mim e fez um questionamento sobre eu não creio em Deus, eu não compreendo Deus e eu não sei como é que vocês conseguem crer em Deus. Ele já estava um pouco chumbado e eu disse para ele assim, e com um copo na mão,
Eu digo, você consegue colocar o Igapó dentro do seu copo? Ele olhou para mim e disse, acho que não. Acho que não. Você pode botar um pouco do Igapó dentro do seu copo, mas o Igapó, você quer botar Deus dentro da sua compreensão? Cara, você pode encher a cara desse líquido que passarinho não bebe e achar que você é o ilustre cidadão do universo, mas você não pode nem beber toda a água aguardente que está nessa festa, porque você não cabe dentro de você. Você quer que Deus caiba dentro da sua cabeça, que é coberta por um chapéu? Como é que eu poderia dizer que você é um presunçoso, um arrogante, um altivo? Disse, ó, você já me disse tudo. Eu acho que eu estou ficando variado. Digo, faz muito tempo que você... Faz muito tempo. Não é só você que é variado, não sou eu que tento interpretar Deus. Quando Santo Agostinho ia andando, pensando como era a Trindade, quem é a Trindade, como funciona a Trindade, que ele ia andando e de repente ele viu um menino apanhando água do mar e jogando dentro de um buraco. O menino estava brincando. Ele tinha uma vasilha, ele enchia a vasilha de água e botava dentro do buraco que ele tinha cavado na praia. E quando ele terminava de brincar um pouquinho, já a água tinha sido consumida, a areia chupava a água. E aí o menino corria lá, enchia o vaso de novo e tornava a botar, brincava um pouquinho e secava. Aí o Agostinho chegou perto, ficou examinando o menino e disse, o que você está fazendo, meu filho? Ele disse, eu estou botando o mar dentro desse buraco. Aí ele agradeceu o menino e disse assim, eu também, Senhor, estou tentando colocar a Trindade dentro da minha cabeça. É impossível. Por definição, Deus não precisa de coisa alguma. Ele não carece de nada. Ele não precisa de algo. Se ele precisasse de algo, seria um ser necessitado, em que faltava alguma coisa. Porém, na Bíblia, ele se manifesta por sua azeidade, isto é, um ser que se basta a si mesmo. Deus não precisava criar nada do que existe para se realizar. Deus não precisa de realização. Ele é. Ele não requer qualquer realização. O Deus coletivo revelado em seu nome Elohim, um plural majestático e mais abrangente do que um aumento quantitativo, é a realeza real, realizada realmente por sua natureza divina. Quando eu estou na presença da rainha da Inglaterra, eu não posso me referir a ela como Dona Elizabeth. Se eu fizer isto, o cerimonial da rainha vai me tirar da presença dela. Eu posso me dirigir a ela como Vossa Majestade, Vossa Alteza. E se eu repetir mais de 2 vezes o mesmo tratamento, eu também sou retirado. Este vossa, diante da rainha, não é que ela seja plural, é que ela representa um reino. E essa forma majestática de dizer representa
homenagem que você dá diante de uma pessoa que é a rainha. Quando a palavra Elohim aparece, ela aparece na Bíblia, no primeiro versículo da Bíblia, ela está referindo-se a um Deus que na sua forma ele se manifesta como sendo coletivo, em plural. Mas mais do que o plural de um copo ou dois copos, três copos, é um plural que representa a grandeza de Deus. A Trindade se satisfaz a si mesma. Nela não há carência em seu íntimo, nem solidão em seus relacionamentos. Além do que, só o Deus triuno, todo suficiente, é capaz de satisfazer a carência de todos os carentes. Eu estou com um aparelho aqui de iPad, que eu tenho que colocar energia nele frequentemente, porque ele não tem autoenergia, e de vez em quando ele morre. Se ele não receber Itaipu aqui, ele morre. Ou Furnas, que na verdade o Paraná não é abastecido por Itaipu, mas por Furnas. Eu tenho que botar Furnas toda semana, ou aliás, de 2 em 2 dias, ou de 3 em 3 dias, para que ele funcione. Porque a energia dele consome. A criatura, por mais competente que ela seja, a criatura e é finita, e não tem, a energia dele vai sendo consumida. Agora, Deus, ele não perde energia. Não há um átomo da sua energia que se perca. Deus é o eterno antes da criação. E nele não há os efeitos do tempo. Ele nunca envelhece, nem se desgasta. Não há entropia na eternidade. Por isso, ele é o mesmo, tão eterno no princípio quanto é no fim. Aliás, essas duas expressões são usadas aqui absolutamente antropomórficas, só como linguagem figurada, porque Deus não tem nem princípio nem fim. Princípio e fim, alfa e ômega, usado para Jesus, é para mostrar a ação dele, tanto no princípio quanto no fim. Mas ele não tem isto. Já que ele nunca será mais do que é, uma vez que é sempre o mesmo em qualquer tempo e fora dele. Tempo é categoria de matéria. Espaço é categoria de matéria. Não é categoria de quarta dimensão, quinta dimensão, é só de terceira dimensão. Terceira dimensão é um mundo que tem comprimento, altura e largura. É esse que nós conhecemos. E nada entra na nossa cabeça que não tenha passado por um dos nossos sentidos. Eu hoje de manhã vinha dirigindo para cá e fui ver se tinha passado perfume. Mas senti que meu olfato não está tão bom. Mas depois eu achei, passei. Eu não gosto de andar sem perfume. Porque eu não posso mudar muita coisa em mim. Mas pelo menos o cheiro, para não dar problemas para os meus irmãos abraçarem-me. Eu tenho que cuidar um pouco, porque o ser humano, ele fede. Se é uma coisa que cheira mal, é gente. Se você não tomar banho e não se perfumar, ninguém aguenta. Basta 2 dias sem água, e aí já ninguém aguenta. Então a gente precisa se cuidar do hálito, agora um pouquinho de higiene. Cuidar do hálito, porque a gente acaba fazendo mal
Digestão, né? Beba bastante água, use chicletes, porque você não tem que estar botando um bafo fedorento para os outros aguentarem. Deixa eu falar isso aqui, que às vezes a gente vai falar com uma pessoa, você tem vontade de dizer assim, fala. Que o teu servo ouve. E eu acho que muitas vezes eu sou assim. Então eu tenho que cuidar. De vez em quando eu falo para minha mulher que ela é que tem que fazer isso. Como é que tá? Não tá bom não. Então me arranja alguma coisa aí, porque a mulher tem que dizer como é que tá o marido para poder não fazer. E vice-versa. Para a gente não estar fazendo coisa. O que você está falando aqui, Glênio? Eu estou falando o seguinte, que o nosso Deus, a divindade, ele se basta, ele não perde energia, ele não se cansa, não há nenhum desgaste, não há adoecimento entre ele. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma intimidade extraordinária e eu gostaria de conhecer um pouco mais disto, que não tem guerra, não tem briga, não tem disputa, não tem nem Flamengo, nem Vasco, nem Fluminense, todos lá são santos. Disse alguma bobagem? Para a divindade não há passado nem futuro. Há um presente permanente, contínuo. Um tempo que não tem tempo, nem compasso, nem cronômetro, nem espaço. Deus não se cansa, jamais se fatiga. Ele nunca perde energia do seu ser. Depois de ter criado o universo, Deus continua o mesmo. Sem exclusão de um átomo sequer de energia do seu ser divino. Ele não se consome por qualquer ação que fizer. Alguém olhou para mim hoje e disse assim, está perdendo a barriga, Glênio? Já perdi 7 quilos, desde que cheguei do Piauí, em um mês. Que beleza! O que foi que foi? Esparadrapo. Spa. Comer menos, andar mais. Toda vez que você come menos e anda mais, gasta energia. Quando eu faço um esforço, gasto energia. Pregar é um dos assuntos mais cansativos que tem. Você não sabe a mão como está fria aqui. A luta espiritual, a luta física, a luta emocional, a luta com espíritos malignos, a luta com espíritos de pessoa, a luta com os invejosos, a luta com os mal-humorados. Há uma série de lutas. Você está aqui e está lutando. Eu saio daqui, direto, essa camisa eu não visto mais. Hoje. Ela tem que ir. Porque o que ela vai ficar de adrenalina é demais. Energia que perde. Deus não perde nada por fazer qualquer coisa. A Trindade é laboriosa, mas não se exaure. Trabalha sempre, sem jamais sentir cansaço ou enfado. O descanso do Deus Trino na criação não é o de férias remuneradas por tempo de serviço, muito menos o de um empregado que saiu da empresa por causa de estafa. O descanso era apenas a conclusão plena de sua obra perfeita. Quando a Bíblia diz assim que Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou, não é que ele tivesse cansado, é que ele parou de fazer. O sentido do Shabat é um sentido de que não há ação mais porque parou. Deus não está cansado de nada, ele não cansou por ter feito o universo. Ele não perdeu absolutamente 1/1000 da energia. Nada. Em Deus não há estresse.
Mas em suas ações há um certo strike, como num jogo de boliche. Ele derruba toda presunção que quer entender e explicar a grandeza do seu trabalho. Ele trabalha e não se cansa. Mas nós, seres arrogantes, ficamos cansados só em pensar na grandeza incansável do labor divino. O meu filho, ele é matemático, lógico. E a luta dele é por entender Deus no infinito, a começar com 7 anos. Eu cheguei em casa, a mãe disse assim, bem, o Léo está em crise, chorando no quarto. Eu entrei no quarto. O que foi, meu filho? Ele em prantos, não é chorinho, não é em prantos. Pai, eu não entendo Deus. E agora? Sentei do lado da cama dele, disse, filho, se lhe consola, eu também não. Eu não entendo. Mas de lá para cá essa luta vem se mantendo. E só recentemente eu ouvi um piá do roxinol na noite escura. Porque há um ano atrás nós fomos conversar e ele disse assim, não me fala de infinito e de eternidade de Deus porque não entra na minha cabeça. Eu digo, nem na minha. E ele disse, eu fico pirado quando eu começo a pensar nisso. E eu disse, eu também. Mas há um mês atrás, ele disse assim, pai, só Deus para resolver essa questão. Aí eu digo, ele não cansa mesmo? Ele não cansa. E eu quero dizer para vocês que eu não tenho filhos para perdição. Está escrito na minha Bíblia. E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor e a paz dos teus filhos será abundante. No dia que Leonardo nasceu, o pastor Abuchaim me mandou uma carta, que eu a tinha até pouco tempo atrás, em que eu escrevi amém. Ele dizia, os teus filhos serão discípulos do Senhor e a paz dos teus filhos será abundante. Isaías capítulo 57, verso 14. E eu escrevi amém. E amém. Em todas as suas promessas há um amém. E você põe o amém ali e espera. Esperei com paciência pelo Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Jesus foi muito claro quanto ao trabalho divino. Foi que ele disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. João 5,17. Aqui também temos uma grande dificuldade de compreensão desta realidade, visto que lidamos com o eterno e o temporal ao mesmo tempo. Fica muito difícil entender o incansável divino com a carcaça humana. É complicado entendermos um Deus exausto no esqueleto humano. Olha, Jesus agora vem dizer um negócio. Meu Pai trabalha até agora, tudo bem. E ele como Cristo, como Messias, antes de vir, também. É fácil de entender, na dificuldade que ele não se cansa. Mas agora ele diz, meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. E ele agora lança uma questão que é, como o Deus que está em Jesus não se cansa? Já que o homem se cansa. Como entender as duas naturezas, a divina e a humana? Porque Cristo é a natureza divina, Jesus é a natureza humana. As duas se fundem. Deus se esvaziou
na encarnação, e agora nós temos um homem totalmente homem e um Deus totalmente Deus. Na dimensão divina, Cristo nunca se cansa, mas em sua condição humana, Jesus se cansou. Nós lemos em João 4:6. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. É muito interessante quando você estiver lendo a Bíblia, você vê os nomes, como estão escritos. Ele não diz que Cristo se sentou e se cansou, mas ele era Cristo Jesus. Mas agora a Bíblia, o Espírito Santo está focalizando a natureza humana, sustentando a natureza divina, e a natureza divina completando a natureza humana, e ele se cansou. Jesus cansou. Cansou da viagem, ele cansou muitas vezes do trabalho, saía a energia dele, quando alguém tocava nele, ele dizia assim: saiu a energia de mim, saiu o poder de mim. Com certeza aqui reside o mistério da redenção. O Verbo encarnado se cansou. O Deus que nunca se cansa acaba fatigado pela sua natureza humana. Não podemos separar as duas naturezas das pessoas de Cristo Jesus. Mesmo assim, este era um cansaço que vinha promover o descanso da humanidade consumida pelo enfado do pecado. A encarnação divina trazia no seu âmago a proposta do descanso para as almas cansadas. Jesus se cansou para nos conduzir ao descanso da sua graça plena, através de nossa morte e ressurreição com Ele. O cansaço maior não é nem o cansaço do trabalho na vida das pessoas, é o cansaço do estresse, da preocupação. Não é, de fato, não é o trabalho que cansa. O que cansa é a nossa preocupação com o fracasso e a nossa necessidade com o êxito. Isso é que dá cansaço. Mas o labor diário, lógico que perde energia, mas não é esse cansaço que eu estou falando aqui, é esse estresse que às vezes está. Ontem nós conversávamos com uma pessoa que nós tivemos a oportunidade de falar com várias pessoas ali, e eu bati um bom papo com o Paulo, filho do pastor Sabatini Lali, que eu não via há muito tempo, e nós estávamos vendo, e ele estava me contando sobre estudos que foram feitos, sobre o estresse das pessoas, e que uma das coisas que acontece é, você fica com a expectativa daquilo dá certo e não dá certo, ou daquilo não dá certo e dá certo, então aquelas expectativas acabam roubando energia de você, tirando. Ele falou sobre o problema do endividamento, que foi muito interessante, do cartão de crédito, que as pessoas, porque quando você vai comprar um objeto que você paga com dinheiro, você chega, uma camisa, lá no Anderson, você me vende uma camisa, e ele me dá a camisa, quanto custa? R$60. Eu tiro do bolso R$60, entrego para ele, e ele me dá a camisa de volta. Eu senti uma perda e tive um ganho. Mas quando você vai no cartão de crédito, você não tem essa sensação. E aí facilita o endividamento. Só que depois que você está endividado, como aquela moça do jornal hoje, que estava com 26 cartões, endividada até a unha, entra em estresse e começa a não saber o que fazer mais. O estresse consome
A dívida consome, o medo consome. Hoje a gente está vivendo dentro de casas cercadas com medo lá fora, o que vai acontecer, e está sendo energia que está sendo consumida. Ele veio trazer descanso para o cansado. Nisto ele foi incansável, Jesus, até a sua ressurreição. Aquele que é o eterno e nunca se cansa, entrou no tempo e cansou-se por algum tempo, a fim de produzir um descanso eterno para todos os que receberem o seu convite lindo, maravilhoso, o seu convite elegante, um convite para gente cansada, que está em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ô convite bom. Ô convite gostoso. Você está cansado? Venha. Paradoxalmente, o ser humano cansado não aprecia a proposta do descanso oferecido por Deus. O Senhor oferece descanso ao cansado, mas Ele não quer, como diz Isaías 28, 12. Este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Não, eu vou fazer por minha conta, eu vou tomar conta desse negócio, eu vou lutar até o fim. Nós estamos estudando com os homens um livro, A Vida que Vence, do Watchman Nee, e uma das coisas que ele diz com muita propriedade é que Deus vai financiar o nosso fracasso até que nós cheguemos ao fim das nossas forças e possamos dizer, Senhor, para mim não tem mais jeito. Ele diz, então agora eu vou fazer. Para o presunçoso e especialmente o religioso legalista, mais vale um pouco de esforço do que a abundância de descanso. Ele prefere ser um conquistador ao pódio do que ser um herdeiro na rede. E eu coloquei essa palavra aqui porque para mim a rede é o melhor lugar de dormir. Eu não tenho rede no meu quarto porque minha esposa não permitiu que eu tivesse. Mas se eu pudesse, eu teria uma rede armada para eu dormir na rede. A rede lá no Piauí, não tem dúvida, é na rede. É onde a coluna fica inteirinha. Ah, mas eu não sei, eu deito na rede, minha coluna... Porque você é um idiota, não sabe deitar em rede. Na rede a gente deita às avessas, atravessado. Aí você deita, vira para um lado, vira para o outro. Nunca ouvi falar que se uma pessoa que dormisse em rede sofresse de problema de coluna. Nunca. E perguntei a um médico, você já ouviu aqui um piauiense com problema de coluna, quem dorme em rede? Ele disse, não. Quem dorme em rede não tem problema de coluna. Problema de coluna tem quem dorme em cama. Ainda mais essas camas agora que as bichas são Eu quero a tua rede, Senhor. É difícil, Sua Alteza, o dono do mundo, você e eu, Sua Alteza se reconhecer um mendigo vivendo da graça, e mais complicado ainda é receber a esmola da misericórdia. Muito difícil. Por causa de nosso sistema pedagógico do mérito e a nossa soberba pecaminosa, fica impossível para o ego receber algo que não lhe tenha custado algum esforço. Sem antes ser convencido pelo poder do Espírito Santo e pelo quebrantamento por meio das marteladas do sofrimento. Até Davi, quando chegou lá na eira de Araúna, o Jebuseu, quando ele quis comprar aquela eira, o Jebuseu disse, não, eu te dou de presente. Ele disse, não, eu não quero oferecer a Deus nada que não me custe alguma coisa. Muita gente acha que isso é uma coisa linda. Isso é o processo velho de Caim. É o esforço e queremos que Deus... Aí depois Davi corrigiu, ele disse assim,
Quando lá no fim da vida ele disse assim: Senhor, tudo vem de ti e das tuas mãos nós te damos. E foi uma mudança de atitude muito grande que passou na vida dele. Tudo vem de ti. O irmão disse assim: eu vou dar o meu dízimo. Eu digo: dá o quê? Meu irmão, até os 90 que ficaram lá, tudo é dele. Do Senhor é os céus, a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Se ele resolver dizer assim: vento, para, o ar, você e eu morremos imediatamente, só tirando o oxigênio da terra. Sabe quanto a Bíblia diz que vale um vaidoso? Um respiro pesado na balança. Só foi-se. Eu não sei se vocês já assistiram à morte de pessoas. Eu já tive uns 10 ou 12 que morreram na minha mão. E uma delas foi um menino de 11 anos. Eu estava com ele no CTI, segurando a mãe, orando. Ele estava com leucemia. E de repente ele fez assim. Eu disse para a mãe: ele partiu. Não! Partiu. Não tem mais. Nem fez. Ele só foi ao ar e não voltou mais. É o peso de uma pessoa. Do ponto de vista espiritual, o ser humano é avesso a tudo que é rigorosamente gracioso. Ele sempre quer corresponder com alguma participação, por menor que seja. A graça o ofende em cheio. Eu contei aqui a história, não vou contar, o nosso tempo está muito escasso, mas a história de uma mulher que ela é uma médica e uma menina fez uma oração para Deus mandar uma bolsa de água quente por causa de uma criancinha que estava morrendo e não tinham recursos lá na África. E esta médica disse: nunca eu iria dizer amém, e não disse amém para a oração da Ruth. A Ruth diz assim: Deus, manda uma bolsa de água quente para o neném que está morrendo hoje, amanhã não serve. Eles nunca tinham recebido nada. De tarde chegou o correio com uma caixa de 10 quilos e ela chamou as crianças do orfanato para ver e começou a mexer. Quando ela meteu a mão lá embaixo, estava a bolsa. Só que, e ela tinha dito o seguinte: e manda também uma bonequinha para a irmãzinha da menina, porque a mãe tinha morrido, só tinha a criança recém-nascida, prematura, e uma menininha de 2 anos que estava chorando muito a morte da mãe. E manda uma bonequinha também para a menina saber que tu existes. Isso era uma menina de 10 anos fazendo oração. E a doutora disse que não disse amém de jeito nenhum. Ela sabia que era impossível. E acontece que, quando tirou a bolsa de água quente, a médica disse que a Ruth virou para ela e disse: mãe, chamavam a médica de mãe, mamãe, mete a mão que a bonequinha está aí, porque se ele mandou a borracha de água quente, ele mandou a bonequinha também. E quando ela tirou, tinha uma bonequinha. Só que aquele presente tinha sido enviado 5 meses antes. Não foi a oração da menina que moveu Deus, foi Deus que moveu a oração da menina. Para de besteira, que não somos nós que conquistamos Deus, é Deus que nos conquista. Ele é que me leva a orar. Depois você vai ver lá no profeta Isaías 64, que ele diz assim: antes que falasseis, eu já tinha ouvido vocês. Antes que me pedisseis, eu já tinha respondido a vocês.
idiota. Tem uma turma aí na televisão fazendo do povo uns idiotas. E até gente que fica financiando esse troço. Vocês financiam porque vocês são os idiotas igual a mim. Um morto espiritual não tem nada espiritual para poder contribuir para a sua vida espiritual, pois está morto. Está morto espiritual. Eu vou pregar um evangelho para um morto espiritual. Ele está morto espiritual. Ele não tem nada para oferecer espiritualmente falando para a sua vida espiritual. Um defunto, fisicamente falando, só evolui em sua podridão. E um morto espiritual vivendo em pecado cresce apenas em sua incredulidade pecaminosa e em suas dúvidas. Eu me lembro, pastor Abuchaim, contando que lá no estado de Minas, uma mulher, o marido dela morreu, e ele era prefeito da cidade, e era uma pessoa muito importante, e ela não queria que enterrasse o cara. Não era prefeito, ele era amigo do prefeito, era isso. Ele era um homem importante da cidade. Morreu, e ela ficou agarrada com o cadáver lá, e chorava, e na hora de enterrar, ela fez aquele pampeiro e o prefeito disse, deixa que a comadre vai se convencer. Não demora muito não, vamos deixar, tá? Espera um pouco mais. Aí ficou mais um dia, à noite, ela agarrada lá com o defunto. Quando foi no outro dia começou a feder. Aí a comadre chegou para o compadre e disse, pode enterrar. Evoluiu. Morto só evolui nisso, e incrédulo só evolui em incredulidade. Não adianta você tentar querer convencer. Se não aconteceu o milagre, não adianta. Agora, o milagre acontece com duas razões. Deus age pela sua palavra e o Espírito Santo convence. E você pode ser um instrumento que ele vai usar para fazer isso. Você e eu. Porque se ele usou uma jumenta para convencer um profeta burro, ele pode usar um jegue para fazer um trabalho qualquer. Para com bobagens, porque isso aí é coisa da carne. Ninguém pode viver neste mundo se primeiro não for gerado fisicamente, vindo depois a nascer. Ninguém pode nascer espiritualmente se antes não for vivificado pelo poder do Espírito Santo através da semente divina ou esperma espiritual que é a palavra de Deus. Pregue a palavra, anuncie a Jesus Cristo, pregue o Evangelho, a morte e a ressurreição de Cristo, nossa morte e ressurreição com Cristo. O ser humano natural não busca Deus naturalmente, ele é um fugitivo de Deus e amante exclusivo de si mesmo. Ele só foge. Mas Deus vai atrás dele. Ele não se cansa. O pecado tornou o gênero adâmico inimigo de Deus, criando ele mesmo os seus deuses à sua imagem e semelhança. Aqueles que foram criados à imagem e semelhança do próprio Criador, agora criam os seus deusezinhos à imagem da sua criação decaída. Nós fazemos os nossos deuses conforme nós entendemos. Assim, a religião criada pela criatura, fraturada pela queda, acaba faturando um saldo positivo aos seus olhos e criando um sistema de aceitação pelo desempenho. Na realidade, o que tem valor é a conduta movida à justiça própria. Ontem foi tão bom, foi um dia que Deus deu-me a oportunidade de falar com mais de 20 pessoas sobre o Evangelho, além da pregação. Por que você faz casamento? Porque tem sido um celeiro de ganhar vidas para Jesus. E eu tenho essa oportunidade de pregar o Evangelho. Mas uma senhora que estava sentada à mesa conosco, muito preciosa, muito querida, disse assim, quando eu me converti, eu digo, quando foi isto? Quando eu me converti, mas quando foi que você se converteu? Ela disse, foi querer, eu digo, não, para. Você nunca se converteu. Você foi convertida.
Se você é do Senhor, foi Ele que converteu você. Você não queria ir lá e disse, pastor do céu, digo, obrigado pelo lugar que você já me colocou. Nunca tinha pensado nisso. Não é você que se converte, é o Senhor que converteu você. Já vimos que Deus, sendo Deus, não pode se cansar. Ele não se desgasta, nem perde energia alguma. Mas o que me assusta em tudo isso é a incansável persistência de Deus em buscar um fugitivo que não lhe quer de modo nenhum. Deus não se cansa de buscar gente. Olha, uma das coisas que me admira é a paciência de Deus comigo. Sou rebelde, sou repetitivo nos mesmos erros, repito. Se eu tivesse a paciência de Deus para criar meus filhos, como eles seriam diferentes. E Deus não se cansa de me buscar. E Ele não tem um caderninho lá, escrito assim, ó, ontem você fez isso, hoje você fez isso. Sabe por quê? Ele diz lá assim, ó, a culpa de vocês já foi paga 2 vezes. Eu não tenho nada para cobrar de vocês. Isso aí é justiça própria, viu, queridinho? Pastor, aquele meu marido precisa ver o que ele me fez. É? Você já viu o que Jesus fez para você? Não, pastor, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Não, senhora. Não tem isso não. Não tem isso não. Isso é uma mulher magoada contando para mim a vingança que ela queria que o marido sofresse. Ela queria que as formigas jequitaia pegassem ele e dessem uma sova. Já vimos que Deus... vemos como Deus fala do seu povo Israel em Oséias 11:2. Quanto mais eu os chamava, tanto mais iam-se da minha presença. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Deixa eu fazer uma versão atualizada. Quanto mais eu os chamava, mais eles assistiam às novelas da Globo, mais iam assistir os jogos do Campeonato Brasileiro, mais iam para o cinema, e não me querem, porque estes são os ídolos da modernidade. Embora o povo continuasse rebelde e sujeito às consequências de sua rebeldia, mesmo assim o Senhor, oh meu Deus, continuava atraindo seu povo para si de modo maravilhosamente amoroso, como diz Oséias 11:4. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer. Isso é demais, né, Ricardinho? Ó, puxando você é rebelde, e ele diz, não, vem. Com cordas humanas em laços de amor. São as cordas de Cristo Jesus, Deus encarnado, chamando, diz, vem cá. Vem ficar comigo, criatura, eu te amo. Abba é incansável na busca do filho alongado, eleito para ser conforme a imagem do seu filho. Ele nunca se impacienta com a demora do fugitivo, pois em sua graça ele sabe quando agir para que o pródigo caia em si e volte para o aconchego daquele que nunca desiste do amor incondicional. Ô filho, dá-me a parte da herança que me cabe, toma, nem discutiu. Vamos embora, pode ir, eu vou atrás de você, eu vou com você, você nunca vai ficar longe de mim. Mas eu vou para um país distante, pois lá estarei eu na sua memória. Eu sou o Deus que não desisto. Mas
Quando chegou no final, no porco, no chiqueiro, lá não foi lá que ele lembrou, disse, ih, meu pai, mas ele ainda voltou com mentalidade de servo. Ele disse, eu quero ser servo, não quero ser filho, porque eu não mereço ser filho. Eu fiz o que fiz, eu sou um safado, gastei tudo. Mas os servos da casa do meu pai, eles têm uma quentinha lá da penitenciária, eles não comem boia fria, eu vou lá atrás da casa do meu pai, eu vou tratá-lo, trata-me como um dos seus empregados. Mas quando ele chegou com aquele discurso safado, o pai disse assim, ô filho, vamos embora aqui, vamos embora fazer uma festa. Ele não chamou de servo, ele chamou de filho. Estava morto, reviveu, tinha se perdido. E não se achou, foi achado. Quem achou? O próprio pai. O Deus infatigável nunca se cansa em amar o inamável com um amor imorredouro. O verdadeiro amor nunca se cansa de amar o sujeito amado. O amor de Deus não perde o tempo de validade, nunca caduca. Por outro lado, amor condicional é troca. Puro comércio. Uma condição positiva, seja ela qual for, pressupõe o mérito e este desqualifica a graça. Eu não vou contar nos detalhes, mas um pastor lá em Goiânia agora contando que um homem chegou no hospital todo sujo. Não vou usar a expressão que ele usou aqui, porque não fica elegante, mas todo breado, assim. Agora vocês ponham a palavra de cima embaixo. Os dois filhos não queriam pegar a criatura que certamente os limpou quando eles estavam naquela condição, quando meninos, não queriam pegar porque ele... E quem pega? E aquele pastor diz que esse é um dos problemas mais sérios da vida dele, porque ele não suporta fazer nem exame de fezes, porque ele não consegue pegar. E agora ele disse, estou diante deste quadro, Senhor, dá-me força e tapa meu nariz. E grudou o homem, mas quando grudou nele também, né? E lá foi. Eu fico pensando no meu Deus gracioso. Qualquer valor pessoal, por mais insignificante que seja, invalida a obra da graça de Deus, manifesta em Cristo Jesus. Sendo assim, o Deus da graça financia graciosamente a humilhação do arrogante, para que pela graça o quebrantado receba a suficiência de Cristo como única forma de sua, Senhor Jesus, de sua aceitação pelo próprio Deus. Eu sempre lembro deste homem, rapidinho, quando ele veio aqui dizendo assim, Glênio, minha filha comeu o prato, a sobremesa, antes do prato principal. Eu andei caçando aqui, isso já faz mais de quase 30 anos, eu andei caçando aqui um pastor, um padre, para fazer o casamento da minha filha, e ninguém quer fazer. E me indicaram você. E eu vim aqui contratar os seus serviços. Eu disse, olha, eu também não faço casamento. Como assim? Não. Eu já vi um casamento que você fez? Não, eu não fiz casamento. Fui participar de uma celebração. Casamento quem faz é Deus. O senhor faça o que quiser. Eu preciso dar satisfações à sociedade. Tá bom.
Aí fui tentar falar do evangelho para aquele homem, e ele pegou as 5 pedras que Davi colheu lá naquele, jogou tudo de uma vez na minha cara, derrubando qualquer pretensão gigantesca que eu tivesse de pregar o evangelho. E disse assim: eu vim aqui para lhe contratar, se você quiser aceitar, aceite, se não quiser, muito obrigado. Eu digo, eu vou ter oportunidade de pregar o evangelho para esse homem lá no casamento. O contrato está feito. E quanto custa o seu trabalho? Eu digo, o senhor não tem dinheiro para pagar esse negócio. O que o senhor quer dizer com isso? Eu estou falando para um homem milionário. Eu digo, não, o dinheiro que foi pago por isso aqui, o preço que foi pago por isso, por essa coisa, é um preço de sangue eterno, que não tem correspondência. E aí fui tocar no evangelho de novo, e ele disse, eu já disse para o senhor, eu sou ateu, não creio em Deus, não creio em Jesus, e assunto encerrado. Eu digo, tá bom. Mas eu quero saber quanto eu te devo. Eu digo, não deve nada, ele já pagou tudo. Mas o senhor anota aí no dia tal, nós estávamos lá no Clube Canadá. E estava tudo pronto para dar satisfações à sociedade. E aí nós pregamos o evangelho naquele dia. Foi a mensagem um pouquinho mais longa que eu preguei em casamento. Que normalmente é 20 minutos, essa foi 30. Porque eu tinha que botar o evangelho. Sentamos lá, Carmita e eu, terminada, depois de um certo tempo ele chegou para mim e disse, o povo gostou muito. Não, muito bem. Mas eu queria saber, eu tenho uma dívida com o senhor, eu quero pagar. Eu digo, nós já combinamos isso lá no gabinete, o senhor se lembra? Que essa dívida o senhor não tinha dinheiro para pagar, você está zombando de mim? Eu digo, não, eu estou dizendo que já foi pago. E o Senhor Jesus, ele disse, o senhor já falou demais hoje. E nós estamos aqui. 2 anos e meio depois, a esposa dele, a Fernanda, me liga, ela hoje... De vez em quando ela está aqui conosco, ela me liga e diz assim, Glênio, meu marido está em estado terminal, na Santa Casa. Você pode vir fazer uma visita porque ele pediu. Lá fui eu. Cheguei lá, estava ele deitado, todo entubado, e eu disse, você me fez correr 2 vezes, mas hoje você vai ter que me escutar. Peguei a cadeira, sentei, e aí mostrei o evangelho. Quando eu falei, eu digo, você é um arrogante que precisava disso aqui para você poder chegar ao ponto que Deus te quer. Que Deus não vai perder você nem a pau. Nem a pau. Você foi comprado com sangue. Aí o bichão rolava lágrimas assim. E foi uma hora que ele disse assim, eu recebo. Eu digo, tá bom. Oramos com ele ali, 3 para 4 horas da manhã, ele ligou, ele falou para a esposa, disse assim, meu bem, leia aquele salmo do pastor, que eu estou indo para a casa dele e eu te espero lá. E dormiu. No outro dia eu fiz o enterro dele. Mas o que eu quero dizer para você, que Deus não vai te perder, seu arrogante. Ele vai usar o martelo, seja a marreta, ou aquele martelinho martelinho de ouro, né? Funileiro, aquele bem, que ele vai usar, vai. Deus em sua incansável paciência. Acho que eu saltei. Tá certo? Em sua incansável paciência, salva o pecador indigno pela graça, convencendo-o do pecado por meio do Espírito Santo, santifica o salvo também pela graça eficiente mediante a obra de Cristo em seu interior e quebranta o que está sendo santificado pela mesma graça, através dos sofrimentos, a fim de que este quebrantado seja de fato a morada do Altíssimo sobre a terra. Muita coisa está acontecendo na minha vida, na sua vida, de sofrimentos que são financiados pelo trono da graça para nos quebrantar, para que nós dependamos somente dele. Deus trabalha o tempo todo, incansavelmente. Ele nunca descansa, mas também nunca se cansa na obra da redenção daqueles que foram
predestinados para serem conformes à imagem do seu Filho. Tendo Deus começado uma boa obra na vida de alguém, certamente Ele vai terminá-la, como nos diz Filipenses 1:6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Há de completá-la. Depois de vermos a incansabilidade divina em sua natureza e em suas ações, temos, contudo, que apresentar uma área em que Deus se mostra cansado. É uma metáfora desconcertante. Isaías 1:14. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Que coisa mais triste. Deus não se cansa na criação, Deus não se cansa na redenção, mas Ele se cansa com esta adoração que está sendo feita na sua igreja, no seu meio do seu povo, uma adoração de show, de espetáculos e não de intimidade. O Deus incansável se cansa dessa adoração vazia e deste ritualismo sem qualquer significado. O Deus que nunca se cansa ficou cansado com a nossa religiosidade, ou fica cansado, humanista e totalmente oca. Humanista é aquilo que o homem faz, como Caim fez, tentando agradar a Deus pelos seus próprios méritos. Aqui precisamos fazer uma avaliação criteriosa. Será que o nosso culto não está sendo motivo do enfado de Deus? Precisamos averiguar a nossa atitude de adoração diante da expressado cansaço de Deus em relação aos nossos ritos antropocêntricos e vazios. Ó incansável Pai, ó Deus de toda graça, dá-nos o adequado senso de adoração diante do Teu trono de graça. Faze-nos verdadeiros adoradores, que Te adorem em espírito e em verdade.